começando o programa Entrada Franca, com uma porção de dicas de cultura e entretenimento que você pode curtir sem gastar nada, ou quase nada. Uma pequena amostra de tudo que acontece na cidade de São Paulo. E vamos dando início com as dicas de dança. 2 espetáculos muito originais estão em cartaz com ingressos gratuitos. A bailarina brasileira Morena Nascimento fez parte da companhia da coreógrafa alemã Pina Bausch e agora está entre nós apresentando um trabalho fascinante, que tem como título Clara Boia. Morena dança sob um teto de vidro, interage com objetos estranhos e brinca com cores, formas e volumes. O público assiste a performance de uma perspectiva diferente. A plateia fica no andar de baixo, olhando para o alto, como se fosse mesmo para uma claraboia. O resultado visual, aliado à música, evocam uma dimensão onírica. Um trabalho de grande beleza plástica. Claraboia está sendo apresentado às segundas-feiras às 20 horas na Galeria Olido, no Largo do Paissandu. A entrada é franca, mas é bom chegar cedo, porque são apenas 40 espectadores por sessão. A temporada vai até o dia 28 de maio. Outra atração de dança que se apresenta por aqui só nesse final de semana é o espetáculo As Filhas de Bernarda. As Filhas de Bernarda é resultado de uma pesquisa desenvolvida em torno da obra de Frederico Garcia Lorca, A Casa de Bernarda Alba. A coreografia gira em torno das mulheres que vivem enclausuradas em um luto de 8 anos após a morte do pai. O resultado é um jogo corporal em que as bailarinas revelam este universo de clausura, mas também a pulsação de vida das jovens, que contrasta com a figura repressora da mãe. O coreógrafo Luiz Fernando Bongiovanni realiza trabalhos para o núcleo brasileiro do Balé Bolshoi e desenvolveu uma linguagem calcada nas improvisações, que ele exercitou em companhias de dança da Suécia, Holanda e Suíça. As Filhas de Bernarda também está em cartaz na Galeria Olido, neste final de semana, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. A entrada é franca. Algumas atrações de música, aliás, bem variadas. Dá só uma olhada. A gente começa com uma cantora paulistana, nascida aqui em Pirituba, mas que começou a sua carreira no exterior. Menina, Monique Mayon tinha mania de invadir os showzinhos das bandas de rock iniciantes para cantar as músicas de Janis Joplin, uma das suas mais fortes referências. Aos 15 anos ela participou de um programa de intercâmbio na Inglaterra e foi lá, num pub londrino de Oxford, que ela fez o seu primeiro show. De lá pra cá, ela gravou discos e compôs trilhas para curtas-metragens. Agora ela está com um CD novo na praça, com canções em português e inglês. Neste sábado, a gente pode conferir o trabalho da Monique Mayon, essa piritubense internacional, no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, às 20 horas. Vai rolar o repertório desse CD recente, que também foi gravado na Inglaterra. É bom ir ver esse show, porque parece que a moça não fica muito por aqui, não. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com tristeza que relembro coisas remotas que não vêm mais. E agora vamos ao samba, daqueles dos bons, de raiz, de comunidade. O quinteto em branco e preto tá na área. Dela uma balança, onde
os malandros iam sambar. Depois aos poucos o nosso samba sem incentivo se aprimorou. O Quinteto em Branco e Preto se formou em 1997, num bar de samba que eles frequentavam no bairro do Bexiga. O primeiro nome do grupo foi Quinteto Café com Leite. São 2 grupos de irmãos, 3 que nasceram em São Mateus, na Zona Leste, e 2 de Santo Amaro, na Zona Sul. A madrinha da turma é a Bete Carvalho, que deu uma grande força no começo da carreira deles. O nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas. Conseguiu penetrar no municipal. Os irmãos de Santo Amaro, o Magno e o Maurílio, são compositores e fundadores da já histórica comunidade Samba da Vela, uma roda de samba que acontece às segundas-feiras lá no antigo mercado de Santo Amaro. Exibiu-se pra Duquesa de Quente no Itamaraty. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Durante o mês de maio, o Quinteto em Branco e Preto estará se apresentando todas as terças-feiras na Vitrine da Dança, que também fica lá na Galeria Olido, no Largo do Paissandu. O show começa sempre às 19 e a entrada é franca. Uma balança, onde os malandros... Do samba, vamos para o... Não me engana não, hein? Rap! Ela pensa que me engana, eu finjo que acredito, enquanto ela desmancha palavras no meu ouvido, dizendo que sou eu. O seu objetivo pode até sair com outros, mas amor é só comigo. O projeto Pulse 011 desenvolve o seu trabalho inspirado no cotidiano das pessoas comuns, com rimas divertidas e embaladas por uma batida dançante numa pegada pop. Como quem não quer nada, ela chega envolvente. Oi? Diz que tá com saudade, que eu sumi, que tá carente. Pergunta se eu gostei da roupa e do cabelo, enquanto ela arruma o decote em frente ao espelho. O 011 que eles utilizam no nome se refere ao código de DDD da cidade de São Paulo. Ou seja, a ideia é retratar a pulsação paulistana nas letras e no ritmo. Acredita, moleque, cai nesse conto. O papo dela é doce pra fazer nego de tonto. Conheça a caminhada, ligo de outros rolê. Ela curte namorar, mas gosta de ter dublê. Ela sabe que... Essa música se chama Me Engana, que é o nome do CD que eles acabaram de lançar, e do show que eles vão apresentar hoje, sexta-feira, às 19h30, na Ação Educativa, na Rua General Jardim, na Vila Buarque. Outros convidados também estarão por lá, e tudo com entrada franca. O seu objetivo pode até sair com outros, mas amor é só comigo. Ele pensa que me engana, eu finjo que acredito, enquanto ele desmancha palavras no meu ouvido, dizendo que sou eu. O seu objetivo pode até sair com outras, mas amor é só comigo. E da música, vamos para a telona. 2 grandes filmes daqueles classicões estarão sendo exibidos neste final de semana. Santos é especializada em cinema e está promovendo um ciclo de filmes sobre política e movimentos populares. Só filmes premiados. I can't help that. All I know is I got my orders. They told me to tell you to get off, and that's what I'm telling you. You mean get off my own land? Now, don't go to blaming me. It ain't my fault. Vinhas da Ira é uma produção de 1940, dirigida pelo mestre John Ford. O filme é uma adaptação do romance de John Steinbeck. Aliás, o livro é considerado a obra-prima desse escritor, que retratou como ninguém as agruras dos trabalhadores rurais e dos operários dos Estados Unidos no período pós-depressão de 1929. Por essa época, milhões de americanos passaram a viver na miséria, andando como nômades atrás de qualquer tipo de trabalho em troca de míseros centavos. Enquanto isso, fazendas eram tomadas pelos bancos para pagamento de dívidas e hipotecas. Henry Fonda, num dos grandes papéis da sua carreira, interpreta um homem que volta para casa e descobre que sua família está prestes a se mudar para a Califórnia, em busca de melhores condições de vida. Mal sabem eles que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Uma sucessão de acontecimentos dramáticos são mostrados no filme com grande intensidade, formando um panorama comovente das condições de vida daquelas pessoas.
Vinhas da Ira será exibido neste sábado às 16 horas na Biblioteca Roberto Santos, no bairro do Ipiranga, com entrada franca. E no domingo, também lá na Biblioteca Roberto Santos, um outro clássico sobre disputa de poder. Ah, mas dessa vez é um filme brasileiro. Terra em Transe foi filmado em 1967 e retrata o cenário político da América Latina naqueles anos conturbados. Para isso, o baiano Glauber Rocha se utilizou de uma narrativa pessoal, caótica, dinâmica e extremamente original. Ele estava morrendo como eu, estávamos ambos sofrendo e por isto, antes mesmo que ele mandasse me chamar, eu fui vê-lo carregado de ódio e de remorso. A história se passa num país fictício chamado Eldorado, onde um jornalista presencia as lutas pelo poder entre um líder paternalista, um político populista e um magnata do Império de Comunicações. A ideia central do filme é que os problemas políticos e sociais são sempre os mesmos. O que muda são apenas os personagens e a intensidade dos conflitos. São os interesses políticos diante da amizade. Diante da amizade não existe nada. O elenco é um dos melhores do cinema nacional. Reúne Paulo Altran, Jardel Filho e Paulo César Pereio, dentre outros grandes nomes. Terra em Transe vai ser exibido no domingo às 16 horas na Biblioteca Roberto Santos, na Rua Cisplatina, no Ipiranga. A entrada é franca. Uma boa oportunidade para ver ou rever o trabalho marcante do Glauber, um cineasta pra lá de controverso. O programa hoje está bastante eclético, tem atrações para todos os gostos. Depois do intervalo a gente ainda tem música erudita, teatro e exposições. Aguenta aí que a gente volta já. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Os animais. O espaço deles é o mesmo que o nosso, e com eles dividimos o mundo. As ruas, a casa, mas eles são maltratados todos os dias, machucados, massacrados. Sua assinatura pode ajudar a protegê-los. Assine hoje a Declaração Universal de Bem-Estar Animal. Um acordo para que o bem-estar animal importe e os maus tratos tenham fim. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. E apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas, como a tosse por mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça o exame, que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Muito bem, o programa continua. Agora, a hora de teatro, para adultos e para crianças. Na mitologia grega, Prometeu é o herói que ousou enfrentar Zeus. Preocupado com a evolução da humanidade, ele rouba o fogo dos deuses e o entrega aos homens. Zeus então o pune por esse crime, deixando-o amarrado a uma rocha por toda a eternidade. E faz com que uma águia coma diariamente um pedaço do seu fígado, que se recompõe a cada dia. O mito de Prometeu é retratado pela companhia Balangã no espetáculo Prometeus, a Tragédia do Fogo, com uma narrativa que inclui trechos falados e cantados em grego, em meio a um cenário que divide a ação em vários planos simultâneos. Uma maneira original de mostrar várias versões do mito, que variam conforme a posição do espectador na plateia.
Prometeus, a tragédia do fogo, estará sendo encenado nesta sexta-feira, às 20h30 e sábado, às 19 horas, no Instituto Pombas Urbanas, na cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. A entrada é franca. Do Villa-Lobos, o nosso grande maestro e compositor. A peça O Trenzinho Villa-Lobos traz para as crianças as travessuras marotas e musicais do maestro quando ainda era menino e tinha o apelido de Turru, e mostra a transição que acontece em sua vida quando ele entra em contato com o mundo da música. Mostra também 15 trechos de obras do Villa-Lobos, especialmente escolhidos para o público infantil, incluindo a que talvez seja mais conhecida, O Trenzinho Caipira. A montagem é da companhia Articularte, que há muitos anos se dedica ao teatro de bonecos e que já recebeu inúmeros prêmios em suas montagens. O Trenzinho Villa-Lobos está em cartaz no Teatro do Sesc Vila Mariana, que fica na Rua Pelotas, aos domingos às 16h30 até o dia 27 de maio. A entrada é franca. São Paulo oferece também uma grande variedade de exposições. Vamos focalizar duas delas que você pode ver sem pagar nada. A exposição que está em cartaz na cidade resgata a memória de uma das figuras mais importantes da vida política brasileira, o Apolônio de Carvalho. Poucas pessoas lutaram pelos ideais libertários e contra os regimes de opressão como Apolônio de Carvalho. Foi militante do Partido Comunista Brasileiro e da ALN, Aliança Libertadora Nacional. Ao ingressar nas lutas pelo socialismo, foi enviado à Espanha, onde participou da Guerra Civil Espanhola contra a ditadura do General Franco. De lá, foi para a França, onde ajudou a organizar a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Apolônio de Carvalho já foi inspiração também para o escritor baiano Jorge Amado, que em seus Subterrâneos da Liberdade criou um personagem chamado Apolinário, inspirado no comunista. A sua trajetória marcada pela luta por causas sociais é o tema da exposição que pode ser vista no Memorial da Resistência no Largo General Osório, no centro de São Paulo. A exposição é composta por dezenas de painéis com fotos, documentos, cartazes e textos, além do documentário Vale a Pena Sonhar, produzido em 2005 a partir de depoimentos do ativista político. A exposição fica aberta de terça a domingo, das 10 às 18 horas, e a entrada é franca. E esta semana foi inaugurada uma mostra de um dos grandes nomes da pintura mundial, Amedeo Clemente Modigliani. Modigliani era italiano de Livorno, mas desenvolveu a sua arte em Paris, no final do século XIX e início do século XX. Desde a infância, Modigliani manifestou um grande interesse pela pintura, o que o levou a mudar-se para Paris. Porém, na Cidade Luz, ele viveria alguns anos de intensa boemia antes de produzir um dos seus trabalhos mais importantes, o Violoncelista. Foi um artista principalmente figurativo e tornou-se célebre sobretudo por seus retratos femininos, caracterizados por rostos e pescoços alongados, à maneira das máscaras africanas. Modigliani morreu aos 35 anos, em condições de extrema pobreza material, vítima de meningite agravada pelo excesso de trabalho, álcool e drogas. A mostra de Modigliani, em cartaz no MASP, Museu de Arte de São Paulo, traz muito mais que pinturas.
Desenhos, esculturas, manuscritos e obras de amigos como Picasso traçam um panorama da vida do artista na Paris daquela época. No MASP, Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista, de terça a domingo, das 11 às 18 horas. Os ingressos custam R$15, mas às terças a entrada é franca. Promete ser uma das mais importantes exposições do ano. Nós falamos sobre a exposição Guerra e Paz, que está em cartaz lá no Memorial da América Latina. É a última chance de você ver, porque a exposição termina nesse domingo agora. Em 1952, o governo brasileiro encomendou ao pintor Cândido Portinari os painéis Guerra e Paz, que foram oferecidos como presente do nosso país para a ONU, a Organização das Nações Unidas. Mais de 50 anos depois, os painéis Guerra e Paz voltaram ao Brasil para um trabalho de restauração que demorou cerca de 6 meses. A pedido do governo brasileiro, a obra está sendo exposta em várias cidades e fica em São Paulo até o dia 20 de maio. Mais de 60 mil pessoas já passaram pelo Memorial da América Latina para ver o trabalho do Portinari. Além dos próprios painéis, que estão dispostos numa cenografia que lembra uma catedral, podem ser vistos também uma parte dos estudos feitos por Portinari e audiovisuais sobre o artista e sua obra. A exposição Guerra e Paz fica no Memorial da América Latina só até o dia 20 de maio, de terça a domingo, das 9 às 18 horas, e a entrada é franca. Outra chance como essa, talvez só daqui a 50 anos de novo. Bom, como sempre, além das atrações com entrada franca, a gente focaliza também nos eventos com ingressos bem baratinhos. Então, aí vão algumas dicas. Mais um espetáculo voltado especialmente para os baixinhos. Uma peça com atores e bonecos. Bambolina é uma boneca de pano como outra qualquer, que vive sem problemas com a sua dona, até o dia em que, de repente, vai parar no olho da rua. Jogada de lá pra cá, sem carinho, sem casa. Será que alguém vai querer Bambolina novamente? Depois de muitas aventuras, Bambolina finalmente encontra seu verdadeiro destino e chega ao fim de sua história como estrela de um grupo de teatro de manipulação de bonecos. É baseada num livro de grande sucesso de Michele Iacocca e está sendo apresentada no Sesc Pompeia, na Rua Clélia, aos domingos às 16 horas. Os ingressos custam a partir de R$2. E para quem curte ou quer tomar contato com a música erudita, temos uma dica bem bacana, que acontece no Templo da Música Clássica em São Paulo. Considerado um dos mais notáveis grupos de música de câmara da América Latina, o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo acumula diversas premiações importantes na sua carreira. O grupo foi fundado em 1935 pelo escritor Mário de Andrade e a sua formação atual reúne músicos de prestígio internacional e de grande atividade no Brasil e no exterior. Neste final de semana, o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo estará se apresentando no Teatro Municipal e vai executar obras de Haydn e César Franck. Haverá uma solista convidada, a pianista Cristina Ortiz.
Então, anote aí, sábado, às 16 horas, no Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, os ingressos custam a partir de R$5. Que pena, chegamos ao final do nosso programa, mas esperamos que você possa assistir algumas das atrações que nós mostramos hoje, com entrada franca ou ingressos bem baratinhos. Na semana que vem estaremos de volta. Aproveite o que a cidade tem de bom a oferecer e divirta-se em São Paulo. Até lá!